Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana um executivo C-level do setor para falar sobre logística, supply chain e também negócios. Eu sou o Rodilson Silva e hoje temos a honra de receber Rodrigo Murad, que é presidente da Coble, empresa que torna a movimentação de veículos comerciais mais eficientes. E para você que não conhece o Rodrigo, ele é engenheiro de formação, tem passagem como executivo em grandes empresas como Morgan Stanley, Procter & Gamble e Bain & Co. Logo viu no empreendedorismo seu futuro e fundou a Coble, tendo como missão implementar a tecnologia na logística do Brasil, ganhando prêmios de cultura e inovação de instituições de renome como Harvard e LinkedIn. Sem mais, recebemos no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Rodrigo Murad. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Muito obrigado a vocês, estou super animado de estar aqui, podendo participar hoje. Eu ouvi bastante conteúdo de vocês, tem muita coisa legal e eu espero que eu possa contribuir também. Obrigado pelo convite novamente. Pessoal, como sempre, a gente está sempre trazendo executivos C-level do setor, falar sobre logística, falar sobre supply chain. Nesse momento a gente sabe que a gente está tendo conflitos, a gente está tendo pandemia e nada mais justo de trazer empresas que estão fazendo essa diferença nesse momento que a gente precisa, trazendo soluções para logística. O nosso tema de hoje, inteligência artificial, IoT e dados na gestão eficiente de frotas. Então vamos lá, Rodrigo. Bora. Dando continuidade no nosso bate-papo, principalmente todas as pesquisas que eu busco fazer do nosso convidado, eu sempre tento começar conhecendo um pouquinho mais sobre sua carreira profissional, o que ele já fez, sucessos, falhas e assim por diante, Dentro do contexto ali da pesquisa, falando um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, eu vi que você fez engenharia de produção mecânica, em Mauá, porém também tem um certificado da Associação das Escolas de Ensino de Alemão. Eu falei assim, isso é bem diferente, bem interessante, Você poderia falar um pouquinho pra gente, sobre como foi o início da sua carreira profissional e principalmente como você se preparou para hoje estar nessa posição tão importante como presidente de uma empresa e principalmente startupeiros que querem seguir o seu sonho. Como é que foi isso para você, esse início, e como que você fez esse sonho se tornar uma realidade, que é a Coble hoje? Sendo honesto, eu acho que muito no início da minha carreira eu tinha muito pouco entendimento de como funcionavam profissões diferentes e eu acabei entrando numa característica um pouco mais exploratória realmente. Acho que eu fiz vários erros nesse início, mas eu acabei indo em várias das indústrias principais que tinham. Então eu trabalhei na Procter & Gamble no setor de logística, trabalhei na Morgan Stanley precificando ações dessa parte de logística e infraestrutura na América Latina, dei aula por um período de modelos determinísticos, pesquisa operacional, esse tipo de coisa. Então eu fiz realmente várias coisas bem diferentes e eu acho que isso me ajudou muito a entender um pouco mais do que eu gostava e do que eu não gostava. E eu acabei vendo que uma coisa que era super relevante para mim pessoalmente era muito a questão de propósito e de cultura da empresa. E eu acabei não encontrando exatamente o que eu gostava nessas empresas, que eram empresas super legais, tem várias pessoas que amam trabalhar lá, mas não combinava especificamente com o que eu estava buscando fazer na minha vida. E aí que eu fui construindo um pouco mais essa lógica de empreendedorismo. Eu admito que até antes, os meus avós dos dois lados fizeram empresas, indústrias, da época. As duas empresas cresceram e quebraram. Então eu tinha um pouco dessa receio de falar, poxa, esse negócio de empreendedorismo parece legal, mas não parece que dá muito certo, pelo menos no longo prazo. Mas conforme eu fui vendo mais e mais da vida, eu comecei a falar, puta, é isso que eu quero fazer, faz sentido, vamos pra cima. Eu sentia que tinha muito pouco impacto em várias das coisas que eu tava construindo, era muita filosofia, muito pensamento, muita análise, mas que eu não conseguia realmente mudar a vida das pessoas e fazer alguma coisa que fizesse diferença prática. E por isso que eu quis começar alguma coisa que eu pudesse ter mais esse tato e mover o mundo rápido, sabe? Fazer as coisas irem um pouco pra frente. O alemão também entra um pouco nessa questão, acho, de baixo estágio de maturidade, assim. Eu não tinha muito uma noção. A minha mãe acabou me colocando num colégio alemão, que era muito perto da minha casa. Eu comecei a aprender um pouco por causa disso. Mas acabou sendo útil no futuro. Eu fiz alguns estágios depois no exterior e tudo mais, na própria Alemanha. Então acabou me ajudando para conseguir ter algumas coisas bem diferentes. Acho que é um país super legal, que tem uma cultura de eficiência, de engenharia, de logística muito grande. Então deu para aprender bastante coisa com eles. Mas deve ter uns 5, 10 anos que eu não falo uma palavra em alemão. Então acho que hoje em dia não serve mais, não consigo mais fazer muita coisa com ele.
E você partiu para a Cobble, eu acho que pela experiência, né, de já estar dentro do setor, já estar bem inserido ali e preparado para poder identificar necessidades que vocês poderiam suprir através do startup. Hoje a Cobble, como a gente falou, é uma empresa que ela melhora a performance da sua frota, reduzindo gastos, combustível, manutenção e monitoramento, né, também de veículos. Dentro desse contexto, poderia para a gente dar um overview sobre o que é a Cobble hoje, quais são os produtos e serviços que ela oferece aí no mercado? A Cobble é uma startup, né? A gente faz tecnologia para logística e a nossa ideia é realmente criar o sistema operacional de uma operação de campo. Então, como é que eu roteirizo melhor, como é que eu executo melhor, como é que eu comunico melhor com o motorista, com o cliente, como é que eu gasto menos, né? Menos combustível, menos manutenção, menos acidentes, tudo mais. Então, é um sistema que é bem completo, faz bastante coisa diferente. Mas o funcionamento, em resumo, a gente vai colocar algum sensor dentro dos veículos para trazer informação do que está acontecendo lá dentro. A gente vai construir um software ao redor disso e vai trazer informações de outros lugares, dependendo do problema que a gente quer resolver. Então, pensa que, por exemplo, o trânsito, a gente vai buscar lá no Google Maps para trazer como está o trânsito aqui em tempo real. E outras informações eu vou buscar de outros lugares. Consolido isso nesse sistema em um conjunto de aplicativos focados tanto para o motorista quanto para os gestores conseguirem utilizar. Então, é um sistema de uso super intenso. A nossa empresa média usa por 2, 3 horas por dia, mas para realmente ajudar para todos os probleminhas que eles têm. A gente vê que um dos grandes problemas de logística aqui no Brasil é que a adoção de tecnologia é super baixa. Isso leva para um monte de trabalho manual, repetição, erro, ninguém sabe o que está acontecendo, dá muita coisa errada ali no dia a dia. Então, muito da ideia da Cobble é falar, cara, eu vou fazer a plataforma, vou fazer o cérebro que ajude bastante todo mundo a conseguir operar melhor dentro das características. E a gente sabe que logística tem muita dificuldade pela simetria de informação e pela quantidade de coisa diferente que está acontecendo. Né? Um dia tem problema na rota, outro dia tem problema de acidente, outro dia um carro quebra, tem muita coisa que pode dar errado ali e é muito difícil da gente acompanhar tudo o tempo inteiro. Então a ideia da Cobble é de construir soluções que ajudem as pessoas que estão operando a logística, seja os motoristas, seja os gestores, seja os diretores, para realmente ter um trabalho mais fácil, vamos dizer assim, e mais eficiente, com informação e com capacidade de decisão. A gente já deve estar hoje com um pouco mais de 4 mil empresas, clientes dentro do portfólio, então já é um negócio que tem bastante, vamos dizer assim, usos diferentes. Já escalou. Já escalou, dá para escalar muito mais, mas já escalou bastante, graças a Deus. Conto um pouco mais sobre a empresa depois também. Mas é legal de ver como logística é um setor amplo, né? Então a gente tem empresa de tudo que é setor. Tem bastante empresa de ambulância, por exemplo, que quer minimizar o tempo de resposta para chegar mais rápido quando alguém tem um problema. Empresa de telecomunicações, né, que quer ter mais eficiência ali na operação, empresa de transporte, empresa de e-commerce, acho que é o nosso maior setor. Então você vê que tem um público super variado, porque a gente vê que logística tem muitos problemas em comum, né? Tipo, todo mundo quer ter menos acidentes. Ainda mais agora, todo mundo quer gastar menos com combustível. A gente vê que o combustível tá crescendo cada vez mais rápido, podemos discutir um pouco mais isso também se for do interesse, mas tem muitos problemas comuns. Então a gente tenta ser realmente uma solução de plataforma que ajude as empresas a serem mais eficientes no seu dia a dia. Então é um produto bem de super engajamento por causa disso. Resumindo, a empresa que é a intermediária de informações de visibilidade, né, teoricamente, no sentido de você trazer soluções, né, para que a empresa ela consiga, através dessas soluções, identificar como fazer melhor e assim por diante, ser melhor bem-sucedido em suas operações ali logísticas. Você falou que o Brasil, né, ele é um pouco atrasado em relação a algumas tecnologias, mas a gente percebeu que nesses últimos 2 anos isso teve um boom. Muitas empresas que tiveram que, obrigatoriamente, aquelas que já tinham não, mas obrigatoriamente, né, ir atrás de novas tecnologias até para se manterem no mercado com a mesma infraestrutura, mas entregando mais. E aí, no caso da Cobble, como é que vocês também cresceram nesse momento aí em que as empresas vieram atrás de soluções que pudessem otimizar suas operações? A gente acaba vendo que no Brasil tem muito ainda um atraso na adoção de algumas das tecnologias principais quando você compara com mercados mais maduros como os Estados Unidos, como a Europa. Então, até quando a gente vai olhar no nosso setor, a quantidade de integrações que as pessoas fazem com outros produtos é muito menor do que acontece em outros lugares lá fora, que é um indício, né, de que a gente está usando menos tecnologias aqui dentro ainda. E acho que é muito um atraso natural. Se você for ver a história do software no Brasil, 50 anos atrás, a gente teve o mesmo problema com os RPs, quando começou a entrar isso um pouco mais forte, entrou com muito atraso no Brasil. 10 anos atrás, né, com os CRMs, mais para a parte de vendas e marketing. E agora a gente vê isso em vários setores, na própria logística, mas também em contabilidade, em finanças, em outras partes, ainda tem bastante desse atraso. Isso, na prática, é uma das grandes oportunidades que as empresas têm. Então, se você tem tecnologias que já existem e podem trazer para você um ganho de eficiência que seus concorrentes não utilizam, você tem espaço de sair na frente, tá com esse ganho e ganhar mais mercado e ganhar mais rentabilidade por um período até que todo mundo acabe adotando. Você não tem muita opção de não adotar, né? Você pode adotar antes e ganhar mais, ou você pode ficar esperando e ter o risco de dar errado, né? Ou de ter os seus competidores fazendo as coisas na sua frente. Quando a gente vai ali para a questão da pandemia, a gente vê que isso realmente tirou muita gente da inércia. Porque o problema da adoção de tecnologia, pelo menos do que eu vejo muito no Brasil, não é que não tem a capacidade de operar. O brasileiro é excelente, a gente consegue fazer muita coisa incrível em vários dos setores, mas muitas vezes tem um pouco de inércia, né? A empresa sempre foi assim, não tem orçamento para isso, a gente sempre pensou dessa maneira, a empresa deu certo nos anos 80, 90, 2000, operando dessa maneira, e a gente acabou ainda não indo
um pouco para essa adoção de tecnologia, ou ainda tem muita gente que está indo para a adoção de tecnologia mais como propaganda do que como operação. Né? Eu vou falar que eu estou fazendo, apoio, startups e tudo mais, mas ainda não estou realmente transformando a minha operação, a minha cultura e trazendo ganhos de verdade, que eu acho que é o que realmente faz a diferença ali no dia a dia. Então, na pandemia, a gente viu que isso cresceu super rápido, né? Você piorou muito a questão de assimetria de informação, os veículos começaram a ir para casa, muitas vezes os motoristas, começou a ter muito menos gente por veículo, começou a operar em outros turnos, teve vários tipos de dificuldade, e a gente viu que isso trouxe um avanço super legal, e eu acho que ajudou muito com essa cultura. De falar, olha, aprendi a fazer, deu pra fazer, realmente fez sentido, não é só um negócio bonito, é um negócio que realmente faz diferença pra minha operação. Então a gente vê cada vez mais gente puxando mais essa adoção de tecnologia e tendo uma operação cada vez mais eficiente. Uma coisa que eu acho que a pandemia ajudou bastante nesse setor de logística também, foi que todos nós, como pessoas físicas, acabamos pedindo muito mais coisa em casa, né? Seja entrega de comida, seja e-commerce, seja qualquer coisa. E acho que isso subiu muito a barra de o que é uma boa logística. Né? Eu quero que chegue na hora, eu quero que chegue exatamente o que eu pedi, eu não quero que troque meu produto por um produto parecido. Então as pessoas aprenderam muito mais e a gente vê que isso tem puxado cada vez mais no B2B também. E as empresas têm as expectativas de ter uma logística excelente, né? Eu quero que chegue na hora que eu combinei, eu quero ter ali o mapinha com o veículo chegando para eu saber o que aconteceu, eu quero ter a opção de dar um feedback diretamente pelo aplicativo. Então a gente vê que o mercado está se transformando e está trazendo mais maturidade, o que, de novo, é uma baita oportunidade para quem quer sair na frente e conquistar mais mercado. Então a gente vê como um momento bastante de transformação. E a gente vê que em várias das indústrias que a gente já trabalha, está aproveitando isso para ter bastante M&A, né, fusão de aquisições de empresas, e aproveitar esse momento para realmente consolidar o mercado e fazer um negócio diferente. Acho que é um momento mágico, assim, acho que os próximos anos vão ser bastante interessantes para a logística. A régua balizadora relacionada ao standard que a gente tinha, como era antes da pandemia e depois, mudou totalmente. Eu acho que um movimento interessante que eu vejo no mercado é que empresas grandes, renomadas do setor estão fazendo aquisição, e como você falou, principalmente aquisições de startups que podem complementar seus produtos e seus serviços, ou seja, eles não querem mais talvez investir tanto em P&D para fazer algo do zero, mas já trazer uma startup que já tem aquele tipo de soluções para aumentar o seu range, principalmente a competitividade. Isso não é diferente, né, em outras partes do mundo, mas também no Brasil. Então, no contexto, em que momento você acha que virou a chavinha e que você falou, pô, a Coble agora é uma empresa que já está tendo lucro, já está fazendo sucesso, já estou resolvendo os problemas no mercado, como você falou, já tem inúmeros clientes. Qual foi esse momento dessa virada? Eu acho que isso é bastante interessante para alguém que começa a empreender, que tem aquela insegurança de que em algum momento a empresa quebrou e em algum momento experiências anteriores quebrou. Em que momento que você viu ali a Coble, agora funcionou, é o sonho da minha vida e é aquilo que eu vou fazer e assim sucessivamente? Olha, eu acho que o momento assim que ficou mais claro, que falou, olha, isso daqui realmente vai dar certo e vai ser um negócio muito grande, foi ali em 2019. A gente deveria estar chegando na marca de umas 1.000 empresas clientes. E você começava a ver que a retenção das empresas com a gente era muito boa. Sempre foi uma das coisas que a gente pensou muito, né? Tipo, olha, eu consigo trazer novos clientes para dentro da base, legal. Mas o que faz isso daqui ser uma empresa super bem sucedida no longo prazo é se a gente realmente adiciona valor para os nossos clientes e eles ficam com a gente por muito tempo. E isso a gente vê como uma das melhores métricas da Cobre, até quando a gente vai falar com os fundos e tudo mais, é uma das coisas que a gente faz melhor, que as empresas usam muito, percebem valor e ficam conosco por bastante tempo. Então, quando a gente começou a ter histórico para perceber isso, né? Porque quando a gente começou a empresa em 2017, 6 meses depois, todos os clientes estavam conosco. Mas era só 6 meses. Quando você começa a passar 1, 2, 3, 4, 5 anos e vê que, poxa, o pessoal continua conosco, cresce junto. Então ali quando chegou nessa marca de umas 1.000 empresas clientes, a gente via que o pessoal ficava bastante tempo com a gente. Foi quando a gente teve bastante convicção de falar, puta, aqui realmente tem alguma coisa, a gente realmente tá fazendo um negócio diferenciado. Mas conforme a empresa vai crescendo, né, posso contar um pouco mais da história da Coble se quiser, mas no ano passado a gente levantou o nosso Series B, né, que foi 35 milhões de dólares, SoftBank, Qualcomm, vários fundos legais participaram, e ali você vê que fala, poxa, agora a gente tá indo pra uma empresa de 1.000 pessoas. E aí, de novo, você vai ganhando mais e mais corpo e mais credibilidade pro que você tá fazendo, e acho que ainda vai ter vários desses marcos que vão subindo, assim, a empresa de patamar. A gente mesmo está analisando algumas aquisições de empresas agora, então também é uma outra fase, acho, no momento de empresa, então é muito legal ver tudo que tá acontecendo. Bastante coisa legal. Tem bastante problema também. A gente apoia bastante coisa dá errado ali no dia a dia também, mas acho que como startup tem que ter muito uma cultura de aprendizado e inovação, né? Então, tipo, é feito para as coisas darem errado, mas o que importa é você aprender e fazer melhor depois. Não é pra, tipo, eu sei fazer tudo vai funcionar até o final, acho que a gente não pode se enganar aqui, porque senão a gente não inova. Se a gente for fazer só o que a gente sabe, a gente não vai pra frente. A nossa ideia é ser uma empresa realmente de ponta, de inovação. É o que fez a gente dar certo até agora e é o que a gente vai continuar fazendo indo pra frente. Excelente. Antes da gente ir pro nosso tema principal, que é falar de inteligência artificial e IoT na gestão eficiente de frotas, eu queria saber um pouquinho também, que eu sempre gosto de perguntar, como é que foi relacionado a você encontrar, por exemplo, o Parker, né, que é seu sócio e tal, encontrar aquele que complementa as suas fraquezas, né, assim por diante. Eu acho que é bastante importante
aqueles que criam startups e tal, também ter parceiros, ter sócios, ter pessoas que acreditam na mesma ideia, mas principalmente que complementam, né, aquelas fraquezas ou as suas qualidades e assim por diante. Como é que foi pra você também esse início, né, com ele, de encontrar alguém que realmente complementa e que acredita no seu sonho, que faz isso acontecer e tendo o sucesso que vocês têm hoje? Então, a gente, na verdade, se conheceu, vi um amigo em comum que tinha feito MBA em Harvard com ele tava querendo vir pro Brasil, já com essa ideia ele tinha começado uma outra empresa dos Estados Unidos, que faz financiamento de veículos para imigrantes recentes, então para quem não tem o credit score lá nos Estados Unidos, né, os bancos não dão crédito para essas pessoas, o Parker construiu uma empresa que dava, e tem muito imigrante nos Estados Unidos, então foi uma empresa super bem sucedida, continua sendo lá, mas ele queria começar alguma coisa diferente, a gente se conheceu através desses amigos em comum, e eu tava bem nesse momento de falar, poxa, quero fazer alguma coisa de mais impacto, quero fazer alguma coisa diferente, acho que casou super bem ali. Acho que uma das coisas que eu dou de dica é que, assim, é muito importante achar alguém que aprenda junto com você na jornada. Porque a jornada é muito longa, de novo, até no negócio de inovação, tem muita imprevisibilidade. O presidente, vamos dizer assim, o C-Level ideal para uma empresa com 5, 10 pessoas é muito diferente da gente agora com 500 mil pessoas, e é muito diferente de uma empresa de capital aberto com 10, 20 mil pessoas. Então, acho que você precisa mais do que alguém que seja ideal para aquele momento, ou que vai começar um negócio muito rápido, que muitas vezes a gente tá sempre preocupado com o próximo passo, né? O que eu faço agora nos próximos 2, 3 meses, é muito achar um conjunto de pessoas, né, pode ser 2, 3, 4, 5, não sei, que sejam capazes de aprender junto e aguentar um pouco a tormenta. Porque, de novo, quando a gente vem aqui, a gente lembra muito da parte boa e conta história e tudo mais, mas muita coisa dá errado. Eu lembro quando a primeira pessoa se demitiu, eu lembro quando o primeiro fundo falou que não queria investir, eu lembro quando o primeiro cliente resolveu sair da Kobe, tipo, tem várias horas que você fala, poxa, ou quando aquele cliente que você achou que ia fechar, ele desiste no final, aí demora 1 ano e meio e ele volta depois. Então tem muita... Ou pior, vai pra um concorrente. É difícil. Graças a Deus a gente não tem muita concorrência no Brasil, então isso dá uma salvada pro nosso caso, mas é muito difícil, né? E ainda mais indústrias têm muito contrato e tudo mais. Então, tipo, é um setor assim, esse início de startup tem muito estresse. E acho que todo mundo fala muito sobre a parte boa, então eu sempre tento falar um pouco sobre a parte ruim também pra colocar um pouco dos pingos nos is. Mas pra mim a dica seria essa. Tipo, achar alguém que aguenta, que realmente quer fazer. É uma jornada de 10 anos, né? A gente sempre vê a história de, 2, 3 anos IPO e tudo mais. Puta, torço pra vocês, boa sorte, espero que vocês consigam fazer isso, mas em geral demora 10 anos ou mais pra se fazer, então você tem que querer muito, né? Você tem que virar e falar, eu vou aguentar, porque também a gente vê muita história de quem é muito bem sucedido, mas demora muito, né, pra chegar nesse momento. Então acho que é isso, alguém que tenha vontade, alguém que aguente e alguém que tenha a condição de aprender junto com você e seja complementar. Acho que é o que mais faz sentido na escolha, assim, desses parceiros, não só do time de fundação, como do time da empresa como um todo, né? Todo mundo sofre ali no início, a gente sempre teve uma cultura de muita transparência, a gente via que as pessoas olhavam para outras e falavam, poxa, e agora? O que a gente faz? Como é que vai resolver? Mas é legal que acho que todo mundo sempre teve a confiança do tipo, de algum jeito a gente vai fazer isso dar certo, e de algum jeito a gente fez. E então foi legal de ter acompanhado, assim, essa trajetória toda também. É aquele contexto, né, de que tem as escadinhas, que o pessoal não vê os degraus que você subiu, só vê que você tá lá no topo, né? Então é bem... Tem uma frase do Zuckerberg que eu gosto, que ele fala assim, o pessoal fala que eu fiquei rico do dia pra noite, né, mas eu fiquei 7 anos trabalhando pra ficar rico na primeira noite do 8º ano. E eu acho que é um pouco assim que acontece. Quando você só fica famoso quando você já tá grande, né? E aí ninguém viu quando você não era ninguém e tava fazendo ali muito do trabalho no início, né? Excelente. Pessoal, antes de partir pro nosso assunto principal, né, eu gostaria de falar um pouquinho pra você da Board Academy, até trazendo um contexto que é bastante importante, que a gente sabe hoje, se você quer se tornar um conselheiro, você que tá num patamar de empresa, que você tá num patamar de profissão que você quer dar um up, quer seja complementar o que você já faz ou posteriormente, depois que você terminou ali as suas atividades, querem também estar atuando em conselhos executivos aí de grandes empresas do Brasil, tem uma empresa que é a Board Academy, que a gente fala que está democratizando esse acesso, até porque hoje em dia existe um movimento bem importante, invisível, que a gente costuma falar nas grandes empresas, que elas estão precisando de pessoas, elas estão precisando de empresários, estão precisando de executivos com experiência para poder fazer parte do board. E dentro desse contexto, a Board Academy ela está trazendo um curso profissionalizante para vocês que querem fazer parte disso, até porque é bastante importante, você que quer complementar a sua carreira, quer participar de conselho consultivo, quer participar de conselho administrativo, essa é a oportunidade, porque antigamente era muito necessário você já ter participado, ter sido presidente, diretor executivo de grandes empresas. Hoje isso não é mais necessário, então você só precisa aprender um pouco mais sobre como fazê-lo, fazer networking, estar junto com a Board Academy participando de um curso que eles vão começar agora em abril. Você só precisa acessar aí boardacademy.com.br e conhecer um pouco mais de como se tornar um conselheiro, principalmente nesse contexto que eles estão trazendo de democratizar o acesso para todos aqueles profissionais que querem se tornar conselheiros no Brasil. boardacademy.com.br.
Dando continuidade, entrando no nosso contexto aí de inteligência artificial e IoT e dados na gestão eficiente de frotas. Falando um pouquinho de soluções, né, que eu acho que é bastante importante. A gente falou um pouquinho da Coble, né, conhecer um pouquinho do que é, conhecer um pouquinho do Rodrigo, conhecer um pouquinho de que ele não fala mais alemão. Entrando nesse contexto de visibilidade, eu até vi um contexto de vocês um post que foi falado Big Brother das frotas, né, empresa que coleta os dados de veículos, transmite essas informações para uma torre de controle, para tomada de decisão e principalmente ter ali todas as informações na palma da mão. Dentro desse contexto, né, de visibilidade, Big Brother associado aí dos veículos, como que é feito essa coleta de dados e principalmente que tipo de informações são coletadas para que você consiga trazer essas informações relevantes associadas à condução, combustível, pneu, manutenção, etc. Como é que funciona essa Legal. tipo? Basicamente assim, tem 2 sensores diferentes que a gente coloca dentro dos veículos. Um que é um dispositivo que, em geral, ele que não precisa de instalação. Ele é como se fosse um pendrivezinho, você coloca, você tira e ele tá funcionando. Então o pessoal gosta muito para quem tem dispositivo locado ou vai pôr num agregado para usar um dia e depois tira. E esse dispositivo ele vai ter dentro dele vários componentes, mas o básico é um GPS, ou seja, onde eu tô e que horas são, né? Que horas veio cada uma daquelas mensagens. E um acelerômetro que é muito utilizado para você entender como a pessoa tá dirigindo. Então muito para fins de acidentes, de manutenção, é super relevante. Então pensa, quão rápido eu tô acelerando, quão rápido eu tô freando, tô fazendo curva muito agressiva, tô acima do excesso de velocidade, isso vem no GPS, na verdade. Mas pra entender muito desse comportamento de condução e como que isso impacta risco de acidente, risco de manutenção, combustível, tal. Então tem esse dispositivo. Agora me surgiu uma dúvida, você falou que é um pendrivezinho. Se é um veículo mais antigo, como funciona? Todos os veículos feitos globalmente, feitos depois de 1996, tem essa entrada. Ah, tá. Então se for muito velho mesmo, tem outros jeitos também, porque na prática esse dispositivo ele também lê um pouco de informação do computador de bordo do carro. Então pensa coisas como a tensão da bateria, temperatura do motor, algum código de erro eletrônico esteja acontecendo. É possível a gente ligar isso daqui em qualquer fonte de energia. Então muita gente liga, por exemplo, naquele negócio do acendedor e ele liga lá. Então a gente tem alguns tratores, empilhadeira, outros veículos na base que não tem essa entrada, né? A gente é 99% carro leve, caminhão e moto. Mas de vez em quando aparece alguma coisa diferente e a gente só precisa da fonte de energia para fazer funcionar. O dispositivo começa a pegar toda a informação lá dentro e manda isso para a nuvem em tempo real. E isso aparece em todos os painéis para o nosso cliente. Isso aí é tipo aqueles carros quando você leva pra oficina que ele conecta, é o mesmo lugar. Plugzinho, é o mesmo negócio. Tal. Ah, tá. Aquele negócio funciona porque tem um protocolo global que todo mundo tem que seguir para aquele negócio funcionar. A gente aproveita a mesma coisa. Fala, olha, eu vou ligar aqui e vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Que tinha aqui em São Paulo antigamente aquele de revisão veicular e tudo mais. A informação que a gente pega é exatamente aquela. E aí, para alguns casos, a gente coloca também câmeras embarcadas. E aí, câmera embarcada é um negócio super legal, tá crescendo super rápido dentro da base da Coble, que ela serve basicamente para ajudar bastante também com a parte de segurança do motorista e segurança nas ruas. Então pensa que é uma câmera bilateral, filma dentro, filma fora. Dentro a gente vai usar para reconhecer o motorista, né? Quem tá dirigindo, se tem outras pessoas no carro, seja ajudante, ou se tiver algum ladrão, alguma coisa assim, a gente já pega e percebe que tem alguma coisa diferente, vamos dizer assim, dentro do carro. Quando essa pessoa tá dirigindo com calma, né? Tipo, tá dirigindo com sono, tá no celular, tá fumando, tá comendo, qualquer comportamento que seja indesejável, pensando em segurança nas ruas. E pra fora a mesma coisa, né? Poxa, tem farol vermelho, tá na faixa de pedestre, faixa de ônibus, fez uma conversão proibida, tá acima do limite de velocidade que tá escrito na via e tudo mais. Então a câmera ela é mais um sensor que traz mais informação rica, vamos dizer assim, para tentar ajudar de novo a frota a ser mais eficiente, mas o sistema como um todo funciona parecido. Pega essa informação, vamos dizer, com vídeo ou sem vídeo, e manda tudo para esse sistema principal, e aí no sistema principal a maior parte das empresas vão operar seja no tempo real, seja um pouco na parte de planejamento e análise. Então tempo real é muito, pensa no caso de ambulância ou bombeiros ou qualquer coisa, fala, cara, teve um problema agora, teve um acidente, tenho que fazer alguma coisa agora. Como é que eu realoco a minha operação? O sistema faz tudo isso meio automático. Como é que tá o trânsito, quem tá disponível, quem consigo mandar mais rápido e vamos, seja uma questão um pouco mais de planejamento. Quando eu faço manutenção, quem tá gastando muito combustível, quem tá fazendo poucas paradas por dia, por quê? E como que eu vou analisando mais e mais para resolver esses problemas. Aí, o que a gente vê, você falou um pouco sobre a parte de visibilidade também na sua pergunta, a gente vê muito que no mercado tem basicamente 3 estágios de maturidade entre as empresas. Quem não estava usando nada, ou que está muito nesse início, assim, de colocar tecnologia para ajudar o seu time de campo, começa por um ponto que a gente chama só de visibilidade. Realmente fala, cara, eu quero saber onde as pessoas estão, porque o cliente me liga, eu não sei o que responder, eu não sei se aconteceu alguma coisa errada, eu quero só saber mais ou menos o que está acontecendo. Depois elas começam a subir um pouco mais para um estágio que a gente fala que é de automação de fluxo de trabalho. Então, como é que eu automatizo minha roteirização, comunicação com o motorista, comunicação com o cliente, posto, manutenção, tal, não sei o que lá. E depois só que eu começo a trabalhar um pouco mais com analytics mais avançados.
Aí sim, entrando um pouco mais em, redução de consumo de combustível, acidentes, tal. Porque uma coisa que a gente vê que é muito importante para uma empresa ser super bem sucedida na adoção de tecnologia é foco. Cara, eu vou fazer uma coisa de cada vez, a Cobly vai te compartilhar, né, melhores práticas, o que funciona, o que deu certo em casos parecidos com você, em problemas parecidos com o seu. Resolve um problema e depois vai pro próximo. Porque como o sistema é muito grande, às vezes as pessoas querem fazer um monte de coisa de uma vez. E aí fica mais difícil de fazer aquilo bem. A gente fala, é muito fácil ser ruim em várias coisas. É difícil ser bom em uma coisa só. Então tem muito esse trabalho de falar como é que a gente escolhe o maior problema e como é que a gente vai lá e resolve isso daqui juntos e depois a gente vai indo pros próximos e pro que for importante pra sua operação. A gente não vai querer ficar te forçando a fazer um monte de coisa. A gente quer resolver os problemas que você tem, os problemas que você percebe. Eu acho bem interessante, porque até sempre que fala de visibilidade, eu gosto de falar, os 3 vezes da cadeia de suprimentos é o quê? Se você aumenta a sua visibilidade, automaticamente você aumenta a sua velocidade. Quando você começa a analisar esses dados, você reduz a sua variabilidade. Então, automaticamente isso acontece. É bastante interessante. O que eu pensei aqui agora, né? Uma vez que você utiliza, que você falou, um aparelhinho que vai no veículo ou câmeras que vai no veículo. Por mais que toda a tecnologia é da Cobly, esses produtos tangíveis, como o próprio aparelho e a câmera, vocês têm parcerias com empresas? Como é que funciona sobre a fabricação desses produtos? Os componentes básicos desses produtos, pensa que são iguais uns de um iPhone. Se você for entrar lá nas configurações, qual a marca do GPS, qual a marca do modem, qual a marca da memória e tudo mais, a gente não tem nenhum interesse em refazer coisas que já funcionam bem. O GPS celular funciona bem, então a gente não precisa fazer o nosso próprio GPS. A ideia da Cobly é muito de fazer a engenharia para fazer isso daqui ficar útil para a logística. Então como é que a gente usa esse dado de GPS, de acelerador de memória para fazer isso aqui ficar bom? Então os fabricantes dos componentes são fabricantes normais, igual fazem para um celular, igual fazem para o computador, eles fazem pra gente também. A gente fala muito na Cobly que assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer, vamos gastar o nosso tempo fazendo aquelas coisas que a gente pode fazer 10 vezes melhor do que os outros. E vamos realmente fazer coisas super diferenciadas, e o que a gente puder integrar ou fazer via parceiras, a gente faz. Então, acho que eu dei o exemplo do Google Maps para usar ele de novo, o mapa que a Cobly usa é o mapa do Google Maps. A gente não precisa ir lá e fazer o nosso mapa. Aquele mapa funciona bem, todo mundo tá acostumado e tudo mais. Então, vamos usar esse mesmo. Então, tem muito dessa questão de focar em fazer o que a gente pode fazer, que vai ajudar muito o nosso cliente. E eu acho que a gente ficar refazendo o mapa, no meu exemplo, ou o GPS, não vai ajudar muito, não vai ficar muito melhor do que os que já existem. Então, a gente tenta ir sempre nessa lógica de parceria quando faz sentido e focar no core do core para realmente fazer um negócio bem legal para eles ali depois. A gente falando de, o nosso tema é inteligência artificial e OT dados. Em que momento essa inteligência artificial ela entra no processo da Cobly para que ela consiga a própria inteligência através de conforme a operação vai acontecendo, ela trazer sugestões, ela trazer maneiras de melhorar a operação e principalmente associar esses dados àquilo que a empresa precisa para poder otimizar, principalmente nesse momento que a gente falou, aumento de combustível, muitas coisas acontecendo a todo momento. Então, às vezes o preço está alto, às vezes o preço está baixo, às vezes o preço num local está num preço, num local está outro. A semana passada eu estava em Minas, era um valor. Se você vai para Acre, se você vai para outras regiões, de outro lugar é o dobro. Então, acho que existe uma necessidade muito importante de ter uma ferramenta, como a gente falou, de uma inteligência que consiga trazer soluções ali em tempo real para as empresas. Como é que a inteligência em si, né, funciona dentro da Cobly, dentro do software, e o que ela oferece através dessa inteligência para os clientes? Vamos lá, eu vou explicar mais ou menos como funciona e eu posso dar um exemplo de combustível, eu acho que ajuda também, até dada a situação do preço de combustível subindo localmente, acho que faz bastante sentido. A inteligência artificial, essa parte de dados, dentro da plataforma, ela funciona basicamente de 2 jeitos. Um jeito é muito para a própria Cobly fazer limpeza de dados para garantir que o dado que aparece na sua tela é excelente. Acho que muita gente despreza isso, mas quando você compara a Cobly com um GPS que seja utilizado para recuperação de carga roubada ou para roubo e tudo mais, a gente sempre fala para os clientes, põe os dois no mesmo carro e vê o que acontece. O nosso é muito melhor, muito mais preciso, cansamos de ganhar RFP ou processos competitivos pela precisão do dado, do odômetro, do tempo real e tudo mais, do próprio acelerômetro, da velocidade que a pessoa realmente estava. E isso vem muito da gente fazer bastante essa parte mais de limpeza de dados e garantir que o dado está super preciso e acurado ali. Então tem uma parte grande de ciência de dados que vai só para isso. E para o cliente, isso é quase que transparente. A gente só quer que apareça o dado perfeito para você e você tem que esperar que apareça o dado perfeito. A gente não vê sentido de falar, vou mandar um dado mais ou menos e a pessoa que se vire depois, igual as pessoas faziam mais antigamente. Então tem uma parte grande que vem desse histórico. Depois, a parte da inteligência artificial começa a entrar muito alocada nessa questão de problema a problema. Então, tem 2 coisas aqui, né? Uma coisa que eu falei um pouco do geral, que acho que a ideia da Cobly tem vários custos importantes de uma frota e tem várias receitas importantes de uma frota, né? Como é que eu sirvo melhor meu cliente, como é que eu faço mais serviços por dia e como é que eu gasto menos com combustível, como é que eu gasto menos com acidentes. Muito da lógica é falar, cara, como é que eu mapeio bem esses problemas em profundidade para eu entender qual que é o potencial que você tem. Então, quanto você realmente poderia gastar menos de combustível? É 1% ou é 30%? É o que você falou. Isso vem muito também da variabilidade, né? Se um cara tá gastando 2 por litro, outro cara tá gastando 10, provavelmente tem um espaço bom para fazer alguma coisa. Se todo mundo gasta 8, provavelmente não tem tanto assim. Então, a gente tenta entender isso problema a problema para ver mais ou menos qual performance que você tá e depois tentar consolidar isso de maneira agregada. Então, olha, dadas as situações todas que você tem, qual que é o ponto que você tem mais espaço para você melhorar ou não?
E acho que uma coisa que vale dizer, que a gente vê muito nos casos, várias das soluções para os problemas que as empresas têm são mais simples do que a inteligência artificial, alguma coisa assim. Às vezes não precisa de um negócio tão robusto, às vezes tem muita coisinha simples que a gente já consegue fazer, já põe no ar e já funciona, e a gente sempre fala na Cobra. A gente utiliza a internet das coisas, a gente utiliza a inteligência artificial, mas a gente é uma empresa de resolver o problema dos nossos clientes. Então, se eu puder resolver com uma carta pelo correio, eu vou. Tipo, não tem problema, a gente não é apegado a usar a tecnologia mais chique. A gente, em geral, usa as melhores tecnologias para resolver os problemas que a gente precisa. Então, quando você vai em combustível, que acho que é um ponto tá super em alta agora, né? Por causa, bem, teve a pandemia, aí teve o dólar, aí agora tem a guerra e tudo parece que qualquer coisa que acontecer no mundo empurra mais e mais o preço do combustível para cima e tá ficando um custo super relevante para as frotas. A gente vê que aqui tem várias coisas diferentes que você pode fazer para reduzir. Então, por exemplo, na plataforma a gente ajuda com seleção de posto, né? Dada a rota que você vai fazer. Então, poxa, você vai na minha plataforma, otimiza a rota, a gente sabe quais postos estão naqueles lugares, a gente tem parceria com várias das empresas de cartão combustível e a gente consegue virar e falar, olha, na sua rota esse é o posto mais barato que você vai passar hoje. Vamos lá e já põe. Eu consigo ver várias pessoas pondo para saber se aquele posto performa bem, né, para evitar a gasolina adulterada e tudo mais. Aí entra nisso, depois entra muito uma questão de otimização de rota, né? Poxa, se eu dirigir menos, eu gasto menos combustível. Depois, como é que eu faço para dirigir melhor, né? Qual comportamento que realmente agride mais o consumo de combustível? Que é o tipo de coisa que tem muitos mitos, né? A janela aberta gasta mais combustível, ir rápido gasta combustível, acelerar rápido gasta combustível, frear muito gasta combustível. Mas quanto gasta? Né? O que eu realmente deveria melhorar? Porque, de novo, se você tentar melhorar tudo de uma vez, você não vai conseguir. Então, a gente ajuda muito aí focando esses esforços dentro das frotas para ver onde tem potencial e ir ajudando. Essa visibilidade, ela é só para o cliente ou existe, por exemplo, notificações, alguma coisa específica que vai direto para o motorista? Por exemplo, vai bastante coisa que você consiga, a gente fala aqueles quick wins em projetos, né? Que você já consiga ali na hora trazer uma notificação que consiga corrigir algum ato falho que ele esteja cometendo ali de maneira imediata. Basicamente tem 3 stakeholders, tem 3 participantes do sistema da Cobra em geral. Então vai ter o pessoal da base, né? O gerente, o diretor de operações, vai ter os motoristas e vai ter o cliente do cliente. Então todo mundo tá vendo alguma coisa no funcionamento mais comum, vamos dizer assim, da plataforma, nada de ser obrigatório, que nem eu falei nisso. Então o cliente do cliente, em geral, ele vai estar recebendo um pouco desses links de chegada, pesquisa de satisfação, com as coisas de qualidade, e a gente vê que isso ajuda muito, porque, por exemplo, muitos clientes nossos, quando começam a mandar o link de chegada, a gente vê que melhora o tempo de parada quando ele chega no local, porque o cara tava pronto para receber, se ele não tava lá, ele já avisa, então já facilita um pouco, você vai ganhando esse tempo e vai ajudando em outras coisas. O motorista, a gente trabalha basicamente com 2 coisas. Vai ter uma questão muito de ajudar o cara na execução do serviço dele. Então, ele recebe pelo app da Cobra qual que é o próximo serviço que ele tem que fazer. Ele consegue fazer a prova de conclusão disso no final. Então, assinar, tirar foto para não ter papel e tudo mais. Isso tudo tem lá. E nessa parte de modo de condução, a gente também tenta ajudar eles bastante, seja no tempo real. Então, por exemplo, a câmera tem um apito instalado. Então, se ela vê que você tá fazendo alguma coisa errada, ela começa a apitar. Fala, cara, você tá com sono, não sei o que lá, parece que você deveria fazer alguma coisa. Se você não parar, a gente vai avisar dentro da base para garantir que você pare e que ninguém corre risco de se machucar ali. Então tem algumas coisas que são em tempo real e tem algumas coisas que são em consolidado. Então eu posso fazer um erro hoje, mas talvez do jeito que, sei lá, o meu irmão dirige, ele faça 100 erros por semana. Então tem um pouco de como é que a gente compara o motorista com o motorista para entender o tipo de erro que eles fazem, para criar política de treinamento específica. E a Cobra ajuda bastante com isso também. Porque se o seu problema é que você dirige muito rápido e o meu problema é que eu acelero rápido demais, o treinamento que a gente tem que fazer para resolver isso daqui é diferente. E como é um software, né, a gente consegue, de novo, utilizando inteligência de dados e especificando e falar, então fala isso pro Rodrigo, fala isso pro Rodilson, fala isso pra Mariazinha, e todo mundo vai ter um negócio específico e, de novo, vai facilitando pro gestor. Porque antes ele tinha que saber tudo pra todo mundo, pra fazer tudo sozinho. E aqui a gente vai automatizando isso pra ele, pra deixar eles focarem cada vez em problemas mais complexos ali dentro da operação. Existe alguma diferenciação, por exemplo, você falou frotas, ou seja, frota a gente pensa o que é FTL, né, o full truck load, é o produto cheio e assim por diante, que é aquela carreta ou aquele caminhão que tá full. Pra aquelas, por exemplo, quando se fala de last mile, que é produtos que trabalham com LTL, produto fracionado, que vai passando em diversos locais e assim por diante. Existe talvez alguma solução diferente, alguma coisa que vocês tenham uma tratativa diferenciada, até porque esse tipo de movimentação, a maneira de dirigir, esse formato, você até falou veículos especiais, motos e assim por diante. Como que é tratado, né, esses diferenciais modais para trazer a solução específica para aquele modelo, principalmente considerando o last mile que você falou, né? E como está crescendo, pandemia, tudo fez com que a percepção, a necessidade do cliente final mudasse, né? E a empresa ela precisa também se adaptar a isso. Como é que funciona nessa etapa também essa diferenciação relacionada a modais? A lógica da Cobra é muito de, olha, como é que a gente usa o produto, o serviço para dar o poder pro cliente.
Então a gente não segmenta na plataforma, você transportadora pode fazer isso, eu e-commerce posso fazer aquilo, Mariazinha tem uma empresa de telecomunicações, de serviço, de ambulância, de alguma outra coisa e pode fazer só outras coisas. A gente dá a plataforma como um todo para todo mundo. O que a gente vê é, essas empresas têm problemas diferentes e dentro da plataforma vai ter jeitos diferentes de resolver. Então, sei lá, você deu o exemplo agora de e-commerce para fazer várias paradas por dia. A gente tem clientes que fazem mais de 100 paradas com um veículo por dia, é impressionante. E você vê que quem tá fazendo esse tipo de coisa tem um problema muito grande com otimização de rota e com comunicação com o cliente final para reduzir o tempo de parada e tudo mais. Então, eles vão usar muito mais esse tipo de solução dentro da nossa plataforma. Em geral, quem vê mais caminhão, long haul, eu quero entregar commodities, longa distância e tudo mais, tem menos esse problema. Porque, cara, eu vou fazer uma parada por dia, de noite, eu já sei onde é, eu sei que eu vou chegar lá, e eu não tô tão preocupado com essa questão de comunicar o lugar onde eu vou dormir no final, por exemplo, não é um problema tão grande pra mim. Eu tenho um problema muito maior, em geral, com o consumo de combustível, consumo de pneu, outras partes ali da operação. Então eles vão usar outras partes da plataforma da Cobly. Mas a gente deixa isso tudo aberto pro cliente para ele poder usar o que for ajudar ele mais ali dentro. E a gente vê que depende muito da empresa e do momento que ela tá. Porque muitas vezes também, melhora muito combustível, agora eu quero melhorar o serviço do meu cliente. Ou eu tenho uma frota que faz long haul, eu tenho uma frota que faz short haul. Então vai trocando um pouco esses momentos também, a gente vai ajudando no que fizer sentido. Mas a plataforma inteira é aberta e na maior parte dos casos a gente tem diversos usuários diferentes dentro de uma mesma empresa. Então isso a gente vê bastante também. Então tem o pessoal de operação, tem os motoristas, tem o cliente final, que nem eu falei, mas também muitas vezes tem o RH, muitas vezes tem a parte de finanças, muitas vezes tem o comercial. Então tem outras pessoas que vão usar outras coisas da plataforma e, de novo, como é um produto de dados, a gente quer que todo mundo consiga receber esses dados o melhor possível. Então a gente tem um esforço de fazer isso daqui ser fácil, ser aberto, todo mundo conseguir utilizar para a empresa funcionar melhor. A gente sempre fala, a gente quer que as empresas que usem a Cobly ganhem das que não usem, né? Tem uma operação mais eficiente. Então quanto mais a gente consegue ajudar eles, melhor. É a lógica que a gente trabalha. Como é que funciona especificamente um pouco essa etapa de aquisição, né? Um cliente vem até a Cobly, ela tem uma frota, sei lá, de 100, 200, independente ali da quantidade de veículos. Como é que funciona exatamente esse momento? Conseguimos um cliente de novo, vamos implementar? Qual que é o tempo? Em que momento vocês precisam colocar os produtos, quer seja o pendrivezinho, quer seja a câmera no veículo e começar a fazer todo o monitoramento de toda a frota? Como que funciona essa etapa especificamente? A Cobly hoje, que eu comentei, deve estar perto de umas 4 mil empresas, clientes. Ainda a gente mais do que dobra a empresa todos os anos, então consegue ter um ritmo de crescimento, isso no orgânico, né, sem contar aquisições que a gente está analisando também. Então a empresa ainda cresce super rápido. Hoje o nosso processo de aquisição, ele é um processo que a gente chama de inbound, ou seja, a gente coloca conteúdo para as pessoas conhecerem mais da Cobly, seja no nosso blog, seja no nosso YouTube, seja aqui mesmo, por assim dizer, Google, Facebook, qualquer plataforma, essas são as principais que a gente utiliza. As empresas vêm a gente na internet ou via referrals, né, eu uso a Cobly, eu conheço você na rua, você fala que você tem esse problema, e eu falo, olha, a Cobly é legal, e as empresas entram em contato com a Cobly. Ou seja, a Cobly hoje não tem predominantemente uma força de vendas proativa, né, que eu vou lá ficar ligando, bater na porta e tudo mais. As empresas entram em contato com a gente, e como a gente tá conseguindo crescer bastante rápido dessa maneira, a gente vê que isso é muito positivo, porque a gente foca em falar com as empresas que já estão querendo comprar e já estão querendo implementar alguma coisa. Então acaba ficando um pouco mais eficiente também. Que já tem aquele problema e você já tem a solução, já é algo mais direcionado. Exato. E tem uma coisa importante, ainda mais quando a gente começa... Você falou empresa de 100, 200 veículos, mas assim, quando a gente vê empresas de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, quanto maiores as empresas são, mais importante é você estar super alinhado com o momento da empresa. Então, tem uma diretriz estratégica de fazer tal coisa, você tem que entrar perto do que aquela empresa está querendo fazer. Porque é muito difícil você virar e falar, não, você está querendo fazer tal coisa de combustível, mas cara, você deveria estar melhorando o serviço pro seu cliente, então você deveria vir para cá. Então tem muito de começa pelo que já tem inércia, né? Para fazer aquilo dar certo. E depois a gente vai crescendo. Então, hoje é assim, as empresas entram em contato com a gente tem um processo de venda super rápido em geral, porque a gente é bem flexível, não tem muito contrato, não tem muita burocracia, não é um negócio super complicado. Então, acho que na média, em 17 dias, a empresa compra, ela pode fazer um teste antes, faz um piloto, vê mais ou menos o que tá funcionando. Se for usar um dispositivo plug and play, que nem esse que eu falei do pendrive, a gente manda isso daqui pelo correio para uma transportadora, o próprio cara pluga, acende uma luz, aperta no celular e tá funcionando. E é mágico, né? Porque todo mundo acha que vai ser difícil. Vai ter que instalar cabo, parar todo mundo, demorar uma semana e tudo mais. A gente sempre fala na Cobly, tipo, qual o jeito mais fácil de resolver o problema? Né? E não o jeito mais complexo, assim. Então a gente se esforça bastante para ser prático e o pessoal já começa a usar. Aí o nosso time de sucesso do consumidor tem uma estrutura lá dentro de onboarding, que é basicamente para te ensinar a usar a plataforma. Isso em 2, 3 semanas você já tá usando e a gente vê que o uso cresce muito durante as primeiras 2, 3 semanas. E aí depois a gente vai começar a trabalhar com a sua empresa numa questão de como é que eu faço o plano de implementação das coisas mais complexas. Então, eu quero reduzir o custo de combustível, que nem eu falei. Então, beleza. Então, como é que eu implemento os processos disso dentro da minha empresa? Quero integrar com uma solução de cartão combustível aqui dentro da Cobly, ou com o meu TMS, ou com o meu RP e tudo mais. E aí cria um plano um pouco maior e fala assim, olha, primeiro eu vou resolver combustível, depois eu vou resolver acidentes, depois eu vou resolver manutenção. E a gente cria esse plano um pouco maior e vai tendo checkpoints com a empresa.
para ir garantindo que está implementando e está funcionando. O que é muito legal é como a Cobly é maior, vamos dizer assim, do que qualquer cliente individual, a gente acaba tendo acesso a muita informação do que está acontecendo no mundo e ver muita boa prática. Então a gente tenta, não é só o produto, sabe? Tem um pouco também da lógica de como cria os processos, como cria a cultura, como implementa, que a gente tenta passar sempre para os nossos clientes para garantir, de novo, que eles sejam bem-sucedidos. Porque esse é o nosso intuito. Quanto mais ele ganha, mais ele fica com a gente, todo mundo fica feliz pelo longo prazo. Então é mais ou menos assim que a gente quer trabalhar. Então é um processo de implementação super fácil. Acho que até quando vai falar com empresa grande, muita gente lembra de, sei lá, quando eu implementei o ERP, ou quando eu implementei alguma coisa, fala, isso aqui nunca vai sair. E quando a gente traz muito case, mostra vídeo, explica como funciona, e acho que essa facilidade de começar é super importante. Ainda mais porque, de novo, como a gente quer que muita gente use o sistema, a gente constrói para ser fácil. E tem muito treinamento, tem academia corporativa, que é certificada para você fazer curso, treinamento e tudo mais, e garantir que isso funciona de maneira bem fluida, assim, dentro do dia a dia lá. E até aquilo que você falou, quando vem como referência, empresas que já, por exemplo, já implementaram, que sabe que é fácil, e quando, através da referência, mostra para outra, eu acho que já vem com aquela intenção de fazer, porque na Cobly é diferente. Sim. Dentro desse contexto, você falou de cases, né? Você não precisa falar o nome da empresa. Você tem algum case específico que você já lembra de cabeça que foi a case que se tornou um diferencial dentro da tecnologia e dentro das soluções que a Cobly traz para o mercado? Então, os cases, eles variam muito por tipo de problema que você está querendo resolver. Então, de novo, se a gente for falar do pessoal de tempo de resposta, você pode pensar em ambulância, bombeiro, polícia, guincho, qualquer coisa que opere por tempo de resposta, né? Eu quero chegar rápido quando tiver um acidente. Aí tem vários tipos de cases específicos. Inclusive, a gente fez algumas coisas já que reduziu o tempo de resposta em 40% para a ambulância, que pensa qual é o impacto que isso pode ter em, sei lá, centenas de vidas que essa ambulância está tocando, essa empresa está tocando no mês a mês. Quando a gente fala de transportes, vai ter case de combustível, vai ter case de manutenção. Quando a gente fala de e-commerce, tem muito mais forte essa questão de qualidade de serviço do meu cliente. Como é que eu comunico melhor com o meu cliente, como é que eu faço o NPS melhor, como é que eu entendo que tá dando certo, tá dando errado, e vou melhorando. Então a gente acaba sendo muito específico por... Quando você ligar lá na Cobly falando assim, olha, quer conhecer mais da solução? A gente vai perguntar pra você assim, por quê? O que você quer resolver? Você quer resolver tudo? Provavelmente alguma coisa aconteceu. O que aconteceu ontem que te deu vontade de ligar hoje? Por que você tá ligando agora, né? Então provavelmente tem algum problema. Aí quando você falar esse problema, a gente vai virar e falar assim, olha, pra empresas parecidas com a sua, em geral esse é o tipo de processo que a gente implementa e aqui tá um caso de sucesso. Então a gente tenta focar um pouco mais pra mostrar uma coisa específica pra você, porque é muito grande, senão fica muito abstrato, fica muito difícil de entender. Mas em geral tem um misto tanto de mostrar o problema sendo resolvido, como de mostrar uma empresa parecida com você. Quando a gente começou a trabalhar com empresas maiores, uma coisa que a gente sempre brincava é que assim, as empresas maiores nunca querem ser a primeira a contratar, porque tem medo de dar errado, e nunca querem ser a última, porque eles não querem parecer que perdeu. Então depois que entra a primeira, vem todo mundo do setor, falando, não, agora a gente quer, agora a gente mudou de ideia, agora a gente quer fazer, porque não quer ficar muito pra trás da curva também. Então tem muito disso, mas pra gente, além dos cases, o que a gente sempre fala pro cliente é, cara, põe a mão na solução. A gente te empresta, dá uma olhada, a gente não vai cobrar nada e tudo mais, testa, vê como funciona. Porque você tem que ver com seus próprios olhos o valor virar real. E acho que os cases são só um jeito de provar, mas quanto mais for com o seu número real, na sua operação, medindo ganho pra você, eu acho que fica mais palpável assim também do que os cases. Mas se for no blog da Cobly, no YouTube, tem centenas de cases. A gente deve estar hoje com, sei lá, colocando dentro da base 300, 400 empresas novas por mês. Então, tá sempre aparecendo novos cases. Acho que a gente tem mais dificuldade de pôr eles no ar do que de fazer eles até mesmo hoje em dia. Então também quem tiver interesse em entender mais em profundidade, tem bastante opção assim dentro dos nossos conteúdos. Excelente, acho que um ponto bem importante que está em voga no mercado, né, que a gente tem, acho que as empresas estão começando a se conscientizar disso, é quando a gente entra no tema ESG, quando a gente entra no tema sustentabilidade. A gente falou que a Cobly ela ajuda na combustível, ajuda com manutenção, automaticamente ela faz todo esse tracking, todo esse rastreamento de como que está aquele veículo e assim por diante, e traz soluções para que você consiga, através disso, entregar mais e melhor. Nesse contexto de sustentabilidade, né, levando em conta que uma boa roteirização, né, ajuda as empresas a economizar, o que a gente falou de combustível, que reduz aí a emissão de CO2 e assim por diante, desse contexto de impactos mundiais. Como que a Cobly tem ajudado a resolver por meio das tecnologias, né? Também esses clientes nesse contexto para que eles manterem mais sustentáveis e principalmente consigam ali compensar as emissões de CO2. Acho que uma coisa que vale reforçar é assim, a Cobly tenta ajudar nos 3 pilares do ESG, né? No E, no S e no G. Então, todo mundo pensa muito primeiramente na parte de ambiente, né? Que a gente ajuda muito a questão do combustível, acho que é uma das mais fortes, porque já tem muita empresa se preocupando realmente com isso, de falar, poxa, como é que eu melhoro a questão dos poluentes? Logística é um negócio muito grande, né? 15% do PIB, então a gente sabe que polui bastante, pesa, então dá pra ajudar bastante. E ainda mais agora com o preço subindo muito, meio que unir o útil ao agradável pra muita gente e falar, agora eu realmente preciso fazer alguma coisa. Então tem bastante coisa nessa parte de combustível que a gente
gente ajuda, seja um pouco na parte de, poxa, eu deveria trocar para um elétrico ou não, seja um pouco na parte de, quando for combustível fóssil, o que eu faço para gastar menos, que nem eu falei, escolher posto melhor, fazer rotas mais curtas, dirigir melhor, ter menos fraude, por assim em diante. Na parte do social, acho que tem bastante coisa importante que a gente ajuda as empresas também. Então eu falei bastante sobre acidentes em produtos como a câmera, tanto pro motorista, pro seu time, quanto para quem tá na rua e não tem nada a ver com a pessoa que tá ali dirigindo há 12 horas, 15 horas seguidas, e tá cansada, e tá doente, teve algum problema e tá realmente, sei lá, numa situação ruim. Então tem muita essa questão de acidentes, tem muita questão do social, também de entender de novo essa questão de carga horária, como é que eu garanto que as pessoas estão seguindo mais ou menos o que elas deveriam estar fazendo, qual tipo de motorista ser medido cada vez mais por variáveis quantitativas. Então o sistema da Cobre não sabe se você é de uma minoria ou se você não é. A gente sabe como você dirige. E a gente ajuda muito a trazer informação real de quão bem ou mal você faz as coisas para você melhorar no que você deve melhorar. E não de uma maneira preconceituosa, vamos dizer assim, com outros tipos de informação que possam ter ali dentro. E muito na parte de governança. A gente sabe que logística hoje em dia ainda é tudo externo, tem muito difícil de ter visibilidade, tem muita coisa errada. Tem muita fraude, tem muita gente que sai da rota, que faz serviço para 2 pessoas, tem várias coisas que podem errado ali no meio. Então também toda a informação do sistema, o sistema sempre comparando o que a gente fala planejado com realizado. Tô atrasado, tô na frente, saí da rota, tô dentro da rota, gastei mais, gastei menos. E você vai olhando tudo para garantir que a governança, os fluxos, processos que a sua empresa queira estabelecer são seguidos. Isso tudo é parametrizável. Você pode virar e falar, olha, eu quero trabalhar da meia-noite às 7 da manhã, você quer trabalhar das 9 da manhã às 6 da tarde, cada empresa é sua empresa, cada um põe seus horários, ou suas regras de negócio, por assim dizer. Acho que o horário é um exemplo claro, mas tem várias regras diferentes que dá pra pôr dentro do sistema, e o sistema vai acompanhando. Então esse é um conceito super forte pra gente, pra fora e pra dentro, tá? A gente faz várias coisas pra dentro do nosso time e tudo mais, mas acho que aqui o foco é um pouco mais pra fora, e a gente tenta trabalhar muito nos 3 pilares, e de novo, muito mostrando quais são os ganhos reais dessas coisas pra operação. Né? Então, eu acho que tem muita empresa que tem muito forte essa questão de falar, poxa, eu quero fazer um negócio melhor pro mundo, mas ainda é muito importante deixar claro como que você traz ganho disso pro seu dia a dia, e a gente faz as duas coisas. Então, acho que isso ajuda muito até a vender os projetos dentro das empresas, né? Por que eu deveria fazer, quanto dinheiro eu vou ganhar, quão importante isso é, e trazer case, né? E mostrar, assim, realmente como funciona. Então, é mais ou menos assim que a gente vê ESG, e tem muita coisa legal ainda pra fazer, né? Indo mais pra carros elétricos, outros tipos de combustíveis, tem bastante coisa interessante no futuro do mercado, e a gente quer ir ajudando as empresas a falar, poxa, como é que eu incorporo isso daqui na minha operação? Deveria comprar um elétrico? Não deveria? Quando que eu deveria comprar? Tem imposto? Não tem imposto? A autonomia funciona? Não funciona? O modo de condução ideal de um elétrico é totalmente diferente do modo de condução ideal de um veículo a combustão. Como é que eu retreino meus motoristas? Então tem bastante coisa legal pra ir fazendo nesse futuro, mas de novo, um passo de cada vez, um problema de cada vez e vamos levando. E se falando inclusive de futuro, né? Quais são as perspectivas futuras? O que vocês têm trabalhado, né, de perspectivas relacionadas à empresa, relacionada à Cobre, relacionada a todo esse crescimento importante frente ao planejamento estratégico? O que vocês esperam? Você falou que organicamente a empresa tem crescido bastante, mais que dobrando todo ano, ou seja, e daqui para frente, né? O que vocês esperam relacionada à Cobre, relacionada à inteligência artificial, novas tecnologias, frotas, clientes e assim por diante? A visão da Cobre é ser a maior empresa dessa parte de gestão de times de campo da América Latina até 2026. Então, o nosso plano é continuar investindo pesado para continuar crescendo super rápido. A gente já está começando aí para os outros países. Hoje, muito via clientes da Cobre, que operam em 2 lugares, e a gente vai junto com eles, mas a gente vai começar a abrir bases em outros países, provavelmente no início do ano que vem. A gente está numa mudança de momento grande que, pensa que a Cobre cresceu muito até agora, e a gente teve, na média, um time 1/5 do tamanho que a gente tem hoje. Então, a gente nunca teve uma posição tão boa quanto a gente tem hoje para investir muito pesado e fazer muita coisa. A gente vai triplicar o nosso investimento de P&D esse ano, vai chegar a quase 100 milhões de reais, que a gente está investindo só em pesquisa e desenvolvimento para fazer o produto ser cada vez melhor para os nossos clientes. Então, a gente nunca investiu tanto. Ano passado, a gente investiu 30. Então, tem bastante espaço para a gente construir coisas cada vez maiores. Muito da ideia da Cobre é, de novo, ser um pouco desse cérebro logístico e ir ajudando os clientes com todos os problemas que eles tenham. Então, a gente quer compartilhar os nossos dados para falar assim, olha, você cliente da Cobre, que já teve bastante treinamento de modo de condução, dirige melhor do que a grande maior parte da população. Então, poxa, por que você não paga mais barato no seguro? A seguradora quer saber quem é o cara que dirige bem, em lugares bons, em bons horários, segue a rota e tudo mais. Por que eu não consigo fazer um produto seguro especial para você gastar menos com seguros? Por que eu não consigo fazer, que a gente está fazendo já agora, promoções para a parte de combustível, além de ter todas as funcionalidades, para você gastar menos com combustível? Ou financiamento de veículo melhor, ou manutenção melhor. Então tem muito uma questão da Cobre de longo prazo, de criar esse ecossistema ao redor dos nossos dados e dos nossos clientes, para ajudar todo mundo a ser mais eficiente através de automatização, de inteligência artificial, de processamento realmente de dados em escala. Então a gente está investindo cada vez mais nisso. Como é que a gente resolve os grandes problemas que os nossos clientes têm? E a ideia para os próximos anos é essa. Como é que a gente investe o máximo possível? Então se você entrar no LinkedIn da Cobre, você vai ver, a gente deve ter mais de 100 vagas abertas hoje para todas as áreas, melhores pessoas que a gente conseguir trazer para dentro dessa missão. Graças a Deus a gente sempre foi muito bem sucedido em trazer muita gente muito boa aqui para dentro da Cobre. Isso ajuda muito, porque eles trazem mais gente boa e assim vai girando um pouco o ciclo ali da empresa.
Então eu diria que agora é um momento de investir muito mais pesado do que a gente nunca investiu, continuar crescendo super rápido e gradualmente expandindo nossa proposta de valor, nossas ofertas para os nossos clientes para fazer cada vez mais coisa. Então a gente também vê que é um momento muito legal para clientes novos que estão entrando dentro da base, porque ainda tem muito espaço para também ajudar a gente a melhorar o que a gente pode mais ajudar para eles. E ajuda muito a direcionar a gente também esse roadmap, né? O que a gente vai desenvolver próximo. Então acho que o momento atual da Cobly é bem por aí. Óbvio que tem vários desafios, né? A gente nunca foi uma empresa tão grande quanto é agora, tá contratando gerentes, diretores de vários lugares, como é que a gente mantém a comunicação boa. Aquisições é um trabalhão. E aquisições a gente tá pensando até em internacional um pouco também, então é um negócio difícil, mais difícil ainda de fazer. Mas eu acho que assim, a gente tem que manter muito claro o foco no longo prazo. Então, que é aquilo que a gente falou. A gente vai ser a maior empresa de todas disso daqui em 2026 e a gente vai ser a maior empresa porque a gente é a que mais ajuda os clientes. E essa é a lógica que a gente vai fazer. Então, como que a gente faz para garantir que isso daqui é verdade? Onde que eu invisto o dinheiro? Onde que a gente investe o nosso tempo? Quais pessoas que a gente traz? Então, algumas coisas vão chacoalhar no curto prazo, às vezes eu erro, às vezes eu acerto, inovação é assim, que nem a gente falou no início da conversa, mas eu vou continuar investindo para chegar lá. A nossa estrela guia é essa. E aí a gente tem um time muito bom e tenta trazer bastante autonomia para as pessoas de falar, olha, o que eu faço então na prática? Fala, cara, vai lá e descobre, né? Tipo, encosta nos clientes, pergunta para as pessoas, encosta no mercado e vamos ver como que a gente consegue avançar isso daqui da melhor maneira possível. Excelente, você já me convenceu, né? Então, para a última pergunta, né, pra gente encerrar aí, por que as empresas, por que os transportadores, empresas em geral que trabalham com transporte, não só inovação, todo o contexto associado à ambulância, associado a diversos tipos de modais, por que a empresa, aquelas empresas que querem otimizar, que querem ter visibilidade, que querem ter menos variabilidade e principalmente aumentar a sua velocidade operacional, por que ela deve trabalhar em conjunto com a Cobly? Em geral é por a questão da gente oferecer realmente as tecnologias para ela fazer isso, né? Tipo, você pode fazer isso tudo manualmente, né? Como é que eu posso colocar um monte de gente, mas eu acabo tendo mais questão de erro e tudo mais. A gente é uma empresa que vai te ajudar a tecnologicamente implementar isso aqui tudo na sua operação e trazer o serviço para te garantir que seja fácil para você, seja fluido e você consegue aproveitar bastante da solução. Acho que é uma empresa muito focada no cliente mesmo. Então é muito em como é que a gente ajuda os seus problemas. E muitas vezes as empresas ainda são mais focadas na própria tecnologia delas, né? Como é que eu crio tecnologia de dentro. E acho que isso ajuda muito a gente na prática a ser bem sucedido. Rodrigo, essa foi minha última pergunta, né? Então eu gostaria de agradecer a sua participação, gostaria de agradecer a disponibilidade de você estar aqui com a gente. Para encerrar, eu gostaria que você pudesse fazer as suas considerações finais e principalmente deixar os seus contatos, os contatos da Cobly, para aqueles que se interessassem, assim como uma referência agora minha, né? Eu referenciando a Cobly, para que as pessoas possam também estar fazendo parte desse momento e inovando cada vez mais suas operações. Para mim, eu venho muito desse meio de tecnologia para logística, né? Para mim, a grande consideração final é assim, as empresas têm que entender o que é importante para elas, né? Onde você realmente vai ter ganho. Então tem muita possibilidade, tem muita coisa nova que é legal, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não tentem. Acho que aqui tem muito uma questão de o que é importante para mim e o que a minha empresa realmente quer implementar aqui agora. Então recomendo que vocês reflitam bastante sobre isso, onde que realmente pode ter ganho, o que realmente vai fazer diferença, para decidir quais os tipos de ferramentas vocês querem utilizar e onde vocês querem utilizar. E acho que a gente da Cobly acaba trabalhando com todo mundo, né? Que nem eu falei, é uma solução muito feita para integrar com um monte de empresas diferentes. A gente deve ter milhares de integrações dentro da plataforma hoje em dia, então também no que a gente puder ajudar até a pensar em outros problemas. Qual o provedor que eu uso para cartão combustível, para o TMS, para o RP? A gente também está disponível para ajudar a logística como um todo a ser mais eficiente, que de novo, é muito da nossa missão. A gente não vai fazer tudo sozinho, então a gente está aqui para ajudar no que a gente puder. De contatos, bem, o site da Cobly, cobly.co, sem o M no final. Se quiserem mandar e-mail para mim ou até mensagem no LinkedIn, né? Eu sou Rodrigo Mourad lá no LinkedIn, fácil de me achar. Sintam-se à vontade, tanto para conhecer mais sobre a Cobly, quanto qualquer ponto. Queiram trocar uma ideia, qualquer dúvida e tudo mais, eu estou sempre bem disponível aqui para trocar ideia e aprender e ajudar no que eu puder. O GuiaCast teve a honra de receber Rodrigo Mourad, né, onde a gente falou sobre o tema Inteligência Artificial e OT e Dados na gestão eficiente de frotas com a Cobly. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário no ratethispodcast.com/guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com o Rodrigo Mourad, que te envia um GuiaCast abraço. Então a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.